com a minha Bíblia aberta na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a fim de fazer o exame do verso 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Hoje eu estou dando início a uma apresentação de uma série de mensagens sobre as epístolas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E gostaria de começar pelo exame desse verso, tratando do tema o chamado para o ministério pastoral. Isso porque o apóstolo Paulo, nesse verso 1, se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus. Ele estava absolutamente certo de haver sido vocacionado pelo próprio Deus para o exercício do ministério sagrado, desse privilégio de ser apóstolo de Jesus Cristo. Como que uma pessoa pode chegar a tamanho nível de certeza referente à sua vocação? Gostaria de apresentar 6, pelo menos, formas de você saber que foi vocacionado por Deus para o exercício dessa função, ser o pregador do Evangelho de Jesus Cristo e se dedicando de tempo integral a essa tarefa, exercendo o cuidado pastoral sobre uma comunidade cristã. Primeiro lugar, tem que haver um testemunho do Espírito Santo no seu coração. Uma certeza, um desejo, um anelo, sabe? Alguma coisa que você perceba com muita clareza que o está impulsionando nessa direção. Um desejo tem que ser criado, que não seja resultado apenas do medo ou do fracasso no exercício de outras profissões, já que o ministério é para ser desempenhado pelos mais capazes, por aqueles que seriam capazes ou que estariam em condições de exercer qualquer outra atividade profissional na vida. Isso é muito importante, que às vezes a pessoa chega à conclusão de que porque fracassou em tudo, Deus só pode estar então sinalizando mediante essas portas fechadas que ela deve entrar no ministério sagrado, quando na verdade o ministério sagrado não é lugar para incompetentes. O ministério sagrado eu diria que é o lugar para a tropa de elite de Deus. Não estou falando de super talentos, eu estou falando de pessoas vocacionadas por Deus e capacitadas para o exercício dessa tarefa espinhosíssima. Você imagine o que é você manter durante anos a fio uma comunidade tão heterogênea como a igreja e mediante apenas o ministério de pregação da palavra, sem ter nenhum instrumento de coerção para tal. Isso é uma obra que somente homens vocacionados podem desempenhar. Em segundo lugar, tem que haver o dom. Além desse testemunho do coração, desse desejo, dessa certeza do chamamento divino, desse testemunho interno, tem que haver o dom. E esse dom envolve pelo menos 3 coisas. A capacidade de expressão, da verdade em público. Então isso tem que estar já presente em alguma dimensão na vida daquele que se diz vocacionado. Essa pessoa também tem que ter graça. Uma graça que se manifeste mediante o exercício do ministério de pregação, ainda que de forma incipiente, sabe, mas de uma tal maneira que os ouvintes sejam abençoados. Que haja um crescente testemunho na comunidade de que aquele que está querendo se consagrar para o ministério sagrado, sabe, de fato recebeu um chamamento divino em razão da presença do dom na vida dessa mesma pessoa. E dom que se torna visível por meio da eficácia do trabalho de pregação desse, então, que anela pelo ministério sagrado. E essa pessoa também tem que ter mente, tem que ter cérebro, tem que ter capacidade de amealhar conhecimento e de pegar as doutrinas, por exemplo, e vê-las à luz do todo harmônico e como também interrelacionar essas mesmas doutrinas e mostrar o lugar de cada uma delas no todo e as implicações práticas dessas mesmas verdades para a vida da igreja. Quer dizer, essa pessoa tem que ter capacidade de ensinar. Em terceiro lugar,
Eu já falei do testemunho interno no coração, de você sentir que o Espírito Santo está, sabe, impulsionando nessa direção. Eu já falei sobre a presença do dom tem que se manifestar em alguma medida na vida daquele que quer entrar no ministério sagrado. E em terceiro lugar eu mencionaria a paixão. Diria a seguinte coisa, eu não tenho muito tempo e quero ser bem objetivo. É uma paixão consumidora, a tal ponto que você não consegue se imaginar dedicando-se a outra coisa que não seja o ministério sagrado. Como diz Charles Spurgeon, jamais entre no ministério se você consegue viver sem ele. É tarefa muito difícil para um filho de Adão. E só pode ser cumprida por alguém que de fato recebeu o chamamento divino. E esse chamamento, ele é confirmado mediante essa compulsão para pregar. E a tal ponto de você se ver, sabe, como a pessoa mais privilegiada da vida por ter recebido esse chamamento de Deus, de tudo perder o colorido para você. E ao mesmo tempo não conseguir mais se imaginar se dedicando a qualquer outro tipo de coisa que não seja a promoção do reino de Deus através do ministério da palavra. Em quarto lugar, o ministério pastoral pressupõe amor pelas almas. Tem que haver amor. Por que, afinal de contas, você quer estar no púlpito da igreja? Se não for por compaixão, sabe, por misericórdia, pelo desejo de ajudar pessoas a conhecerem esse caminho que é o único que dá sentido à existência humana, sabe, você não deve ocupar o púlpito da igreja. O ministério, me perdoe repetir, ministério sagrado pressupõe amor. Amor pelos perdidos. Em quinto lugar, tem que haver também firmeza na verdade. Você tem que estar convicto de que as escrituras sagradas foram inspiradas pelo Espírito Santo, que a Bíblia é a palavra de Deus, sabe? Que esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e que se manifestou no tempo e no espaço através da vida do seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio de quem, mediante fé e arrependimento, nós temos salvação. Então você tem que ser capaz de dizer o seguinte: Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, a nossa esperança. O apóstolo Paulo só pregava, conforme revela esse verso primeiro, porque ele podia dizer Deus, nosso Salvador, Cristo Jesus, a nossa esperança. Quer dizer, eram duas convicções inabaláveis da vida do apóstolo Paulo. Por isso que a pregação do evangelho para ele era fogo nos ossos. Era algo que o consumia, porque ele via o seu Deus como um Deus especialmente preocupado com a salvação dos seres humanos. Um Deus salvador, acima de tudo. E em seguida ele via Jesus Cristo como a sua esperança. Então ele pregava a partir de profundas convicções teológicas. E isso aumentava o seu amor pelas almas e fazia-o ver, portanto, o exercício do ministério sagrado como um grande privilégio, uma outra expressão do infinito amor de Deus pela sua vida. E, por fim, eu destacaria o testemunho da igreja, seria o meu sexto ponto. A igreja tem que confirmar esse chamamento. Sabe, as pessoas têm que ver que você tem um caráter acima da média. Sabe, que você respeita as moças da igreja, que você não desvia os recursos da comunidade, sabe, que você é firme na doutrina, não negocia valores visando popularidade. Isso tem que ficar muito evidente, que você respeita os anciãos, que você é doce, sabe, que você é capaz de absorver impactos, que você tem maturidade emocional mínima para lidar com a difícil tarefa de manter a igreja unida anos a fio mediante o ministério da pregação da palavra de Deus. Eu diria o seguinte, que sem esses seis sinais da expressão concreta da vontade de Deus, você jamais deveria entrar no ministério sagrado. Agora, se você os observa em sua vida, eu quero lhe dizer que Deus o ama muito, pois é privilégio sem fim ser ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.